Evangelista João, capítulo 3, glória a Deus. Capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos procuram, quero aqui expressar minha gratidão por essa oportunidade de mais uma vez poder estar nessa casa de Deus, neste recinto, juntamente com os irmãos, para fazer uso da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Sivaldo, e toda a igreja que está sob a sua responsabilidade. Deus abençoe, pastor Sivaldo, por confiar mais uma vez, nós poder fazer uso da palavra de Deus aqui nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada obreiro, pela vida de cada um de Deus, cada mulher de Deus. Deus continua abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Paramos ter no versículo de número 10. Tu és mestre em Israel e não compreendeis essas coisas. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, como de costume. Senhor Deus, Senhor Pai, nesta noite, ó Pai. Pai, nós te pedimos ao Senhor para nos dar, Senhor Deus, sabedoria, Senhor, graça, meu Deus, para poder ministrar a palavra do Senhor nesta noite, meu Deus. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, tirar de nós tudo que impede o Senhor, papai, de falar através da nossa vida com a tua igreja. Senhor Jesus, fala, meu Deus, através da tua palavra, através do teu Espírito, através da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha, né, irmãos? Hoje eu liguei para o pastor Sivaldo. A minha intenção era pedir até ele para me buscar. Rapaz, estava chovendo, viu? Aí depois eu olhei assim, melhorou. Acho que eu dei uma acalmada. Falei, vou colocar essa capa aqui e vou lá dar um glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para a igreja do Senhor Jesus. Quando falamos a respeito de Jesus, nós falamos a respeito de Cristo, o ressurreto, que era Deus no céu e se fez, Deus no céu e se fez homem, humilhando a si mesmo, tornando servo. Nós falamos de alguém que em seu ministério, em sua trajetória, manifestou de forma sobrenatural milagres extraordinários, cura, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas pelo poder da sua palavra, pela sua oração. Pessoas foram visitadas pelo poder de Deus.
Nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías profetiza e diz que um menino vos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías também profetiza e diz que uma luz, ela brilhou, ela raiou em meio às trevas, e as trevas não permaneceram. É bem verdade que quando falamos a respeito de Jesus, a gente lembra que existiam profecias do Antigo Testamento que já foram profetizadas a respeito do Messias, a respeito do nosso mestre, que ele viria como libertador, como salvador, que ele curaria, que ele traria sobre si a unção, o poder que opera milagre, que vidas receberiam um poder sobrenatural. Nós olhamos e observamos que Jesus está em seu ministério manifestando o seu poder pela virtude do Espírito. Ele é usado para curar. Jesus vai curando pessoas e as pessoas vão sendo transformadas. Quando olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos que o texto, o evangelista João narra a história de Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos, é bem verdade que essa história é uma história pequena, mas é uma história que nos faz refletir a respeito dos nossos conceitos, nos faz refletir na nossa vida, a situação que nós encontramos, porque aqui é encontro de dois mestres. O mestre celestial, que é Deus que se fez homem, e o mestre terreno. O mestre celestial, que com 12 anos de idade está entre os doutores ensinando a Torá, e o mestre terreno, que aprendeu tudo a respeito de lei e de preceito. Quando falamos a respeito de Nicodemos, nós observamos que ele tem um desejo, ele tem vontade de saber, de conhecer quem era Jesus que tanto as pessoas diziam ou falavam, porque a história bíblica diz que Jesus está curando, que Jesus está transformando, e a Bíblia começa no capítulo 3, no versículo 1, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A Bíblia diz que este foi ter de noite com o Senhor, e a Bíblia diz que ele começa elogiando a Jesus, dizendo Rabi, que quer dizer mestre. Bem sabemos que ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. É verdade, se Deus não estiver, nada podemos receber, nada recebemos se do céu não for dado. É verdade o que Nicodemos está falando, é verdade o que ele está enfatizando, mas Jesus, olhando para Nicodemos, diz: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. É um encontro de dois mestres, um terreno e um celestial. Um é celestial, mas é Deus, mas se fez homem. Outro está como mestre, porque aprendeu dentro da sinagoga. Quando olhamos para a trajetória de Nicodemos, diz o texto que ele pertencia ao sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é a cúpula, é nada mais, nada menos que o sinédrio é o supremo tribunal do judeu, aonde se elabora a lei, aonde diz as regras, aonde fala de coisas terrenas, de preceitos e estatutos, de leis que são elaboradas. É o supremo tribunal do judeu. Nicodemos faz
sagrada. Depois o segundo estágio é chamado de Betalude, que é a idade dos 10 aos 14 anos de idade. O menino precisava memorizar as escrituras sagradas. Ele memorizava os livros históricos, os livros proféticos e o salmo, como eles memorizavam. Porém, se após ele passar pelo mestre, pelo rabino, pelo doutor, pelo intérprete, e não fosse aprovado, ele retornaria
mestre celestial estava no céu. É Deus, não era Deus, é Deus. Se fez servo. No capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai encontrar com o verbo é logos, no grego, palavra. No hebraico é devar, quer dizer discurso, palavra. Ele vai encontrar com o mestre. E a Bíblia diz que ele foi ter com o Senhor de noite. É bem verdade que existe dentro deste mesmo versículo, existe diversas convicções a respeito desse versículo. Existem algumas teorias a respeito desse versículo. Mas quando eu olho para o versículo, disse, eu não posso esquecer. Eu acredito que esse texto faz me lembrar João capítulo 12, versículo 42. Após Jesus ter curado, a Bíblia diz que muitos dos judeus passaram a crer nele, mas não confessavam publicamente, porque tinham medo de perder a sua posição dentro da sinagoga, porque a Bíblia diz que eles amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. A glória do homem é prestígio, a glória do homem é fama, a glória do homem é ser reconhecido, a glória do homem é passageira, mas a glória celestial é para sempre. A glória do homem é movimento humano na terra. Se você observar no capítulo 12, versículo 42, eles criam que Jesus fazia milagre, mas não confessava, porque diz o evangelista João, ele narra que eles tinham medo de perder a sua posição dentro da sinagoga. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, porque está preocupado em ser visto por outros. Ele tem prestígio, ele tem reconhecimento, todos conhecem, sabem que ele é mestre, um dos principais dentro da sinagoga. A Bíblia disse que ele foi ter de noite com Jesus, e ele vai conversar com Jesus. É um encontro de dois mestres. Entenda uma coisa: o encontro de dois mestres vai proporcionar três coisas. O encontro de dois mestres, o mestre celestial e o mestre terreno, vai proporcionar três coisas. A primeira coisa que vai proporcionar é diálogo. Diálogo entre os dois. Diálogo entre os dois é uma conversa entre dois mestres. Eles vão falar a respeito. Jesus vai conversar com ele a respeito do novo nascimento. É uma conversa. Diálogo é uma conversa. O diálogo proporciona conhecimento. Se eu sento para ouvir o pastor Sivaldo, ele vai transmitir para mim conhecimento. Como eu tenho
porque Deus gosta de se relacionar. Deus gosta de ter diálogo, de conversar com o homem. Deus gosta de relacionar com o homem. Tem crente que passa um ano, passa um mês, não se relaciona com Deus, não ora, não jejuma, não estuda a palavra e está dizendo: Deus está em silêncio. Eu tenho algo a dizer para você: Deus não está em silêncio nada. Você parou de estudar a Bíblia, você parou de ler a palavra, comer a palavra, estudar a palavra, porque se você escuta a palavra, fala contigo. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. No mesmo Salmo 119, versículo 11 diz: guardei-me a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Ei! O encontro dos dois mestres proporciona diálogo. E diálogo gera conhecimento. Segunda coisa que acontece nesses dois encontros desses dois mestres é porque Nicodemos agora vai aprender aquilo que ele não aprendeu quando estava na sinagoga, passando pelos 3 estágios. Nicodemos vai aprender agora através do mestre Jesus. Ele vai aprender, ele vai conhecer o que é nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra nascer de novo, ela veio do grego, significa nascer de cima, nascer do alto. O princípio do novo nascimento, ele parte, pastor Sivaldo, de cima, ele parte de Deus. O princípio do novo nascimento, da regeneração, da transformação, de um novo nascimento, ele parte de cima. Porque nascer do alto, nascer de cima. Para alguém experimentar o novo nascimento, precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Você se lembra que Deus fala lá no livro do profeta Ezequiel que Deus tornaria o coração de pedra e colocaria o coração de carne e colocaria o Espírito novo? Quem experimenta o novo nascimento, ele experimenta uma transformação que parte de dentro para fora, que parte de dentro do homem interior para fora. Tem muito crente que não nasceu de novo. Tem crente que gosta de afrontar pastor. Tem crente que se levanta, se opõe à sua liderança. Tem crente que fala mal da sua liderança. Tem crente que se opõe à sua liderança e até se tornar um perseguidor da sua liderança. Mas ele precisa ter um encontro com Jesus. Porque diálogo é isso, irmão. Diálogo faz proporcionar na vida da pessoa também conhecimento. Paulo era perseguidor da igreja, perseguia a igreja de Deus. Pegou carta para Damasco para perseguir a igreja. No caminho de Damasco, ele deu um encontro, ele vai ouvir: Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Aleluia. Tem muita gente que não entende, não nasceu de novo. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim, pastor Sivaldo: quando eu me batizei nas águas batismais, eu achei que o velho homem tinha morrido, pois eu descobri que o velho homem sabia nadar, pois eu tenho que matar ele todos os dias. Aleluia. Frase de Martinho Lutero. Quando eu batizei nas águas, eu acreditava que o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que o velho homem sabia nadar, pois eu tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias precisamos enterrar o velho Pedro. Todos os dias precisamos deixar o eu de lado. Todos os dias precisamos crucificar essa carne que tenta nos levar para inclinar para o mal. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza tem inclinação para o mal. Mas eu preciso crucificar o velho homem. O velho homem precisa morrer. Por isso que Paulo diz: fazer morrer o velho homem. Paulo disse: fazer morrer o velho homem. Ele está
estava dizendo, vai ver morrer a velha natureza. Nicodemos, ele ouve falar do novo nascimento e ele não entendeu. Alguém diz, não, ele entendeu, não, ele não entendeu. Porque a gente, quando não entende, a gente pergunta a segunda vez. A Bíblia diz que quando Jesus é necessário, Nicodemos, se alguém, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Essa foi a pergunta de Nicodemos. E Jesus respondeu, em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. No versículo 10, eu respondo a Nicodemos, tu sendo mestre em Israel e não entende essas coisas? Tu sendo mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos conhecia as leis, conhecia os preceitos, conhecia as regras, conhecia de tradição, mas Nicodemos, quando encontra com o mestre por excelência, ele entende que agora caiu por terra os seus preceitos, os seus costumes, caiu por terra tudo aquilo que ele aprendeu, e agora ele entende que ele ainda precisa conhecer mais de Deus, que ele precisa conhecer mais, que ele precisa ter mais conhecimento. A Bíblia disse que Jesus disse, tu és mestre em Israel e não compreendeis essas coisas? Em verdade eu te digo que não sabemos e testificamos. Em verdade eu te digo que nós dizemos e sabemos e testificamos o que tem visto, contudo não aceitam o nosso testemunho. Jesus está aqui com um diálogo, uma conversa, mas tem algo importante dentro desse texto. Pastor Sivaldo, uma conversa, uma mensagem que Jesus direcionou a Nicodemos abrangeu o universo inteiro. Quando chega no capítulo 3, no versículo 16, essa palavra, Jesus disse o seguinte, olha, essa palavra foi direcionada a uma pessoa, a Nicodemos. Foi direcionada a Nicodemos. Não foi direcionado para Paulo, não foi direcionado para Estevão, não foi direcionado para Pedro, não foi direcionado para o profeta João Batista, não foi direcionado nem para Maria, nem para Isabel, não foi direcionado para nenhum dos profetas, mas foi direcionado unicamente a Nicodemos. Olha, capítulo 3, versículo 16, Jesus falando para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está falando para Nicodemos, e esta palavra que foi direcionada diretamente a Nicodemos, o mestre em Israel, o principal do sinédrio, ela alcançou, ela abrangeu o universo inteiro, alcançou milhares e milhares de pessoas através desta palavra, foram alcançadas por Deus. Deus diz Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Lá no Japão alguém crê e recebeu Jesus Cristo. Lá nos Estados Unidos alguém crê e recebeu Jesus Cristo. Lá na China alguém crê e recebeu Jesus Cristo. Lá na Coreia alguém crê e recebeu Jesus Cristo. No país do Brasil, dentro de todos os estados, dentro do Brasil, alguém crê e recebeu Jesus Cristo. Deus disse, Jesus disse, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra foi direcionada a Nicodemos, que abrangeu o universo, que abrangeu os continentes, os países, cada estado do Brasil. Alguém ouviu esta palavra? Que Deus amou o mundo de tal maneira, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O encontro do dois mestres proporciona três coisas. A terceira coisa que proporciona conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus. Nicodemos conhecia de lei, conhecia de preceito, mas não conhecia o amor de Jesus. Assim como Paulo era perseguidor da igreja, Paulo disse, achava eu
que, soprando contra o nome de Jesus, perseguindo a igreja, estava fazendo um bem. Paulo não conhecia o amor de Cristo. Paulo conhecia a lei, a Torá, aprendeu aos pés do doutor Gamaliel, foi ensinado a cultura, as tradições, a lei, a Torá, mas não tinha conhecimento do amor. E desse encontro também de Nicodemos e Jesus Cristo proporciona três coisas: conhecimento, terceira coisa, conhecimento do amor de Cristo. Paulo conheceu o amor de Cristo, Pedro conheceu o amor de Cristo, os apóstolos conheceram o amor de Cristo na cruz do Calvário. Deus enviando seu filho para morrer na cruz, para proporcionar a maior promessa para a igreja: Jesus morreu, ressuscitou e está vivo e vai arrebatar a sua igreja. A maior promessa para a igreja Jesus morreu, ressuscitou e voltará para arrebatar a sua igreja. Orai, condenaça. Oh, glória! Arando coxerebecai. Queridos, Jesus morreu, ressuscitou. Quando estava para chegar o momento de Jesus morrer, Jesus, no capítulo 17, e a partir do verso 1, Jesus faz uma oração sacerdotal. E a oração de Jesus, ele ora e diz: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Glorifica o teu filho. Todas as vezes, quando alguém queria que Jesus se revelasse, tem hora que Jesus curava e já vai não conta para ninguém. Mas você sabe como que é, né? Falar para não contar para ninguém. Já viu aquele irmãozinho que gosta de falar: vou contar um negocinho aqui? Esse negócio aqui foi o fulano que falou para mim, mas você não conta para ninguém. Aí o irmão pega e passa para todo mundo. Aí de repente, aquele monte de gente já sabe da história. Aí Jesus curava e falava: não conta para ninguém, não. A mesma coisa, falava: vai e conta para todo mundo. Quando Jesus curou, transformou a água em vinho, ele disse: não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Hora de Cristo ser glorificado, hora de Cristo ser morto e ressuscitar. Mas na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 1, ele ora e diz: Pai, glorifica o teu filho, como o teu filho a ti tem te glorificado. Chega no versículo 5, ele diz: glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Preste atenção. Lá em Filipenses capítulo 2, disse que ele é Deus do céu, Deus que se fez homem, Deus que se fez servo. Ordem de grandeza é sempre assim: tem em cima, desce. Jesus é Deus, se fez homem, se fez servo, tornou-o semelhante ao homem, não na natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa inclina para o mal, para o pecado. Mas quando chega no capítulo 17, versículo 1 de João, a Bíblia diz: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes. A palavra glória no hebraico é kavod. Kavod é glória. Glória significa ser pesado, glória significa peso, glória significa profundidade, glória significa severidade, glória significa honra, glória significa majestade. Existe aqui uma variedade de significado na palavra glória. Existe a glória do homem e existe a glória de Deus. Aqui Cristo está falando da glória celestial. Não está falando daquela glória que o diabo oferece no momento que ele foi levado para o deserto. No deserto, quando o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, a Bíblia diz que Satanás disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Mostrou todo o seu reino e a sua glória. Ele disse: tudo isso te darei. Essa é a glória terrena. Glória terrena fala de prestígio, de fama, de honra aqui na terra. Mas glória celestial fala de majestade, fala de honra, mas honra celestial. Ele disse: Pai, glorifica
o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que eu não desistisse. Ele saiu do seu ambiente de glória. Agora que aqui o texto está dizendo é a glória ambiental, é a glória do ambiente. Ele estava lá no trono da sua graça. Ele não reivindicou o seu direito, deixou o seu trono de glória, deixou um ambiente de glória e veio aqui na terra com missão de morrer, com o objetivo de morrer para salvar a humanidade. Cristo deixou o seu ambiente de glória. E agora diz: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Mas ele diz: Deus, mostra-me a sua glória. Mas ele está dizendo: mostra-me, Senhor, a profundidade da sua glória. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nicodemo tem uma experiência que ele nunca teve, desde quando ele foi levado para a sinagoga para aprender a lei, a Torá. Nicodemo tem uma experiência que tiveram até nesse exato momento. Ele vai encontrar com um mestre, e conversa de dois mestres proporciona o quê? Conhecimento, proporciona diálogo. Só se pode adquirir conhecimento quando você senta para ouvir alguém que é mestre. Tem gente que não senta para ouvir. Tem gente que não aprende porque sempre quer ensinar, mas nunca quer sentar para aprender. Aleluia. Glória. Querido, o nosso eu, nosso orgulho, nossa civalda, nossa prepotência, tudo que está dentro de nós, quando é tirado de nós, que é esvaziado de dentro de nós, e a gente aprende a ser humilde, a gente então entende que aí Deus passa a manifestar a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, chamado para a salvação, quando Jesus chama entre as multidões, disse, capítulo de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existia no tempo de Jesus 3 jugos: jugo da religião, jugo da política, jugo da tradição. Existia mais do que 3 jugos. Aí Jesus disse que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Ele disse que o seu jugo é suave e o fardo é leve. Ele disse: aprendei de mim. Aprender com Jesus é aprender a ser humilde. Aprender com Jesus é aprender que as nossas convicções têm hora que ela precisa ser mudada. Eu estava conversando com uma crente e ela disse para mim assim: você sabia? Ela disse para mim: pastor, você sabia que a Bíblia disse, só existe na Bíblia falar, quando fala a respeito da mulher, a Bíblia não manda a mulher amar os esposos. Ela falou: está escrito na Bíblia? Eu falei: tá. Eu disse para você, eu fui responder para ela: pastor, você fala? Ela disse: não, pastor, é o seguinte, a Bíblia manda os esposos amar as esposas, mas a Bíblia não manda as esposas amar os esposos. Mas só pode ter ouvido calculagem, né? É isso que é calculagem. Falei: irmã, deixa eu te falar um negócio. A Bíblia diz, Paulo diz, olha, que o marido ame as esposas. Ame as esposas. Com a mesma convicção que Cristo amou a igreja. Mas a Bíblia diz que Paulo dá conselho. Paulo dá conselho para Timóteo, Tito. E um dos conselhos diz: olha, ensine as mulheres mais velhas, ensine as mais novas a amar os seus esposos. As mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens a amar os seus esposos. Eu disse: está escrito na Bíblia que eu não aconselhou, disse que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar os seus esposos. Então também esse negócio aí, meu irmão, não é só eu amar minha esposa, eu tenho que me amar também. E o amar não é verbalizar com palavras. Às vezes a pessoa verbaliza muito com palavras. Eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na primeira esquina ele chuta o pé, troca a mulher mais feinha pela mais bonitinha.
a mais gordinha pela mais magrinha. E sabe o que acontece? O amor acabou. Amar não é só eu verbalizar com palavras e dizer eu te amo. Amar está na atitude. Tem mulher que não chega no esposo para falar que ama, mas respeita ele, não desrespeita ele na frente das outras pessoas. Tem mulher que não fala para o esposo que ama ele, mas como você ouve, não fala para junto das pessoas, mas fala para em casa. Tem mulher que não tem coragem de chegar aqui e dizer assim, eu te amo no meio das pessoas, mas fala para em casa, tá sozinho. Aí tem gente que julga, fulano não colocou no Facebook. Não colocou lá, pastor. Ninguém colocou lá, eu te amo. Então quer dizer que não é? É melhor às vezes só o marido saber do que os outros. Ei, um certo dia eu disse para minha esposa, alguém que faz parte do convívio, eu disse, olha, por que esse varão parar de colocar foto da sua esposa quando ele vai para clube, para praia, de biquíni nas redes sociais? Se ele não parar com isso, ele vai perder a sua esposa. Porque enquanto ele está fazendo isso, a esposa chega na igreja, pastor, tem um obreiro que já sabe até a marca que ela tem no corpo, porque está vendo tudo. Eu vou falar, irmão. Cuidado, irmão, fica oferecendo a sua esposa para os outros, não. Pastor, não fala com a sua esposa só nas partes íntimas na rede social. Cuidado que o pé de pano está passando, irmão. Cuidado aí, irmão. Cuidado. Existe calúnia, existe na verdade calúnia. Eu fui caluniado, minha esposa foi caluniada. Eu já fui caluniado, não foi uma nem duas vezes, não. Mas tome cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Tome cuidado. Não ofereça o que é seu para os outros. Vou colocar minha esposa bonita demais. Tinha uma foto da minha esposa só de parte íntima. Vou colocar lá no Facebook para todo mundo ver, tanto que ela é bonita. Tá bom. Você vai compartilhar com sempre seus amigos, também vai querer. Toma cuidado, irmão. Vai no clube, irmão, mas toma cuidado com essa foto, vou passar a foto da mulher. Toma cuidado, irmão. Relacionamento, irmão, de um homem e uma mulher. É ela, o marido, o esposo e a esposa e Deus. Ninguém mais precisa saber. Não sei porquê, mas Deus, nesta noite, desperta o que dorme, porque Cristo te restabelecerá. Cuidado com aquilo que você oferece, porque pode ter alguém que está de olho. Cuidado com a forma com que você mostra aquilo que Deus te deu. Não vai mostrar a sua vinha para ninguém, não, irmão. Proteja o que é seu. Deus te deu é para você usufruir, não é para o A nem o B. Cuidado com a intimidade demais, irmão. Tem homem que quer ter tanta intimidade com a esposa do outro, isso aí é errado, irmão. Pastor Sivaldo, tem cara que se deixar, ele quer ficar abraçando a esposa do camarada, do outro na hora. Já viu isso? Tem muitos safados transfigurados em anjos de luz dentro da igreja. Tem muita gente aí, irmão, que só é a capa. Tem muita gente aí que só é a capa. Ei, aonde o céu era camachocoraco, era sabe. No nome como na cama câmara avançada. O ninguém não vai ver calamante o comer calabra candaras. No guerreiraço comandar canto de paz. Além do blá de paz. Aleluia. Te corda de pai. Namai corre de paz, triende cas.
possa abençoar a igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue fortalecendo a sua fé. Deus possa abençoar o pastor Sivaldo, que nos honrou com esse convite para fazermos a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, retorne a direção para quem é direito. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus abençoe nosso pastor Rodrigo, que nos trouxe essa substanciosa mensagem. Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham na nossa live. Aleluia. Deus providenciou a nossa salvação.